Olá, continuação do livro Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier. Hoje a gente vai ler o capítulo 28 e o título chama-se Retorno. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto, e mostrando significativa expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Penso, contudo, no martírio dos pais, considerou Hilário hesitante. Meus amigos, falou o ministro generoso, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro, despenhadeiro de compromissos morais, e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou a queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequeno à sua futura mãe. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, conchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou, em voz comovedora. Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios. Aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade, e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilies a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios,
multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levaram-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço até junto de nosso orientador e ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça, transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra que acariciava a irmã geneflexa projetavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela, instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormia placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam um concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior, mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha os delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo pequeno, confortado e desfalecente, e retiramo-nos tomados da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira, e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amar estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor dos méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Inquiriu Hilário, estudioso. Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral para que lhe não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Perguntei por minha vez. Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Por que não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam, automáticos, cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta um magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta,
a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o seio maternal desse modo? Nosso mentor completou-lhe a definição respondendo: é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro do Criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Este vaso atrai a alma sequiosa de renascimento a que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios, e em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno do que havíamos visto. Ufa! Fim do capítulo 28. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.